Olá! Hoje o nosso papo vai fundo nos bastidores da internet, naquela engenharia que faz tudo, bem, funcionar. A gente recebeu um guia de estudo super denso sobre dois protocolos que são assim, a base de tudo, OSPF e BGP. E para a gente entender isso, vamos pensar juntos. Imagina que a gente está montando a nossa própria internet do zero. A primeira coisa, o primeiro desafio é fazer os nossos computadores e servidores, sei lá, dentro do nosso prédio, conversarem do jeito mais eficiente possível. Exato. É o problema número 1. Antes de falar com o mundo, tem que arrumar a casa. E parece simples, mas não é. Se você tem centenas de roteadores, como é que eles descobrem o melhor caminho entre si? Principalmente se, sei lá, um cabo arrebenta ou um equipamento para de funcionar. Perfeito. E aí é que entra o nosso primeiro personagem de hoje, o OSPF. A fonte que a gente leu descreve ele como um IGP, um protocolo interno. A analogia que usaram, que eu achei ótima, é que ele é tipo o Waze, mas funcionando só dentro de uma cidade. Ele só tem uma preocupação: achar o caminho mais rápido e eficiente lá dentro. Mas o que isso quer dizer na prática? Tipo, como ele pensa? O pensamento do SPF, que o nome já diz, né, Open Shortest Path First, é fascinante, pela lógica pura dele. Ele usa um algoritmo chamado Link State. Pensa assim, ó. Cada roteador que fala OSPF age como se fosse um cartógrafo. Ele explora a rede ali em volta e desenha um mapa completo, super detalhado, da vizinhança dele, da área dele, e depois ele compartilha esse mapa com todos os outros roteadores da mesma área. No final, todo mundo tem uma cópia idêntica do mapa completo da cidade. Então é como se todos os roteadores tivessem a mesma visão panorâmica. E com esse mapa na mão, ele usa o que a fonte chama de algoritmo de Dijkstra para calcular o tal do caminho mais curto. Isso me soa como uma busca cega por velocidade. É isso mesmo? Como ele mede o que é mais curto? Exatamente uma busca cega por velocidade. A métrica é o custo. E o custo é puramente matemático, sabe? É o inverso da largura de banda. Por exemplo, um link super rápido de 1 GB tem um custo baixíssimo, tipo 1. Já um link antigo, lento, de 10 MB, vai ter um custo altíssimo, tipo 100. O OSPF simplesmente soma os custos de todas as rotas possíveis e escolhe, sem exceção, a que tem a menor soma. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A obsessão dele é puramente matemática. Isso parece ser ao mesmo tempo a maior força e a maior fraqueza dele. É genial para uma rede interna, onde a gente confia em tudo, mas seria um desastre na internet, não seria? O caminho matematicamente mais rápido poderia passar, sei lá, por um concorrente, ou por um país onde os dados não deveriam passar. Você tocou no ponto central. Essa é a chave de tudo. O SPF opera numa premissa de confiança total. Ele assume que todos os caminhos são seguros e que o único objetivo é a performance. É por isso que ele é um protocolo interno. Dentro da sua empresa, essa lógica funciona que é uma beleza. Fora dela, essa ingenuidade toda seria perigosíssima. Faz todo sentido. E conforme a nossa cidade cresce, a fonte diz que o OSPF usa uns conceitos como áreas e DR-BDR para a coisa não virar um caos. Isso é para evitar que os cartógrafos fiquem, tipo, gritando os mapas uns para os outros o tempo todo. Exatamente. A ideia de áreas cria uma hierarquia. É como dividir uma rede gigante em bairros. Tem um bairro central, que é a área 0, que funciona como a avenida principal, e todos os outros bairros se conectam nela. Isso impede que uma mudança numa ruazinha de um bairro distante cause um congestionamento de informação na cidade inteira. E o DR-BDR, que é o Designated Router e o backup dele, resolve o problema da fofoca excessiva. Em vez de todos os roteadores de um bairro falarem com todos ao mesmo tempo, eles elegem um representante de turma, o DR. Eles contam as novidades só para o DR e o DR se encarrega de espalhar a notícia. É uma otimização brutal da comunicação. Ok. Nossa cidade está organizada. Nossas ruas internas são super eficientes, temos bairros, representantes. Mas
Por enquanto, somos uma ilha. E o verdadeiro poder da internet é a conexão, né? E isso nos leva a um problema completamente diferente. Um que a lógica ingênua e matemática do OSPF simplesmente não consegue resolver. Como conectar a nossa cidade com as outras? E esse é o segundo ato da nossa história. Agora não estamos mais falando com amigos de confiança dentro do nosso prédio. Agora estamos negociando com outras empresas, outros países, cada um com seus próprios interesses. Entramos no mundo do BGP, o Border Gateway Protocol. Ele é um EGP, um protocolo externo, e funciona mais como a diplomacia, como os acordos de fronteira. A fonte diz que ele usa um algoritmo de Path Vector. Pelo nome, imagino que ele não tenha mais aquele mapa detalhado do mundo inteiro, certo? Seria impossível. Exatamente. Um roteador BGP não tem a menor ideia de como são as ruas dentro da rede do Google ou da Amazon. Tudo que ele conhece são caminhos. A internet, para o BGP, é uma coleção de sistemas autônomos, os AS. Cada grande rede, tipo um provedor, uma universidade, uma gigante de tecnologia, tem um número de identificação único, o ASN. É como se fosse o CNPJ daquela rede. Uma rota no BGP é basicamente uma promessa. Olha, eu sei como te levar até o AS do Google. O caminho é passando pelo AS do provedor X, depois pelo Y. E aqui vem o que me parece a mudança mais radical de paradigma. Se o OSPF é obcecado por custo e velocidade, qual é a métrica do BGP? O que faz ele escolher o caminho do provedor X em vez do Y? Em acordos comerciais, geopolítica, controle, um provedor pode ter um caminho para a Europa que é fisicamente mais lento, mas que passa por cabos de um parceiro comercial dele. O BGP vai preferir esse caminho, porque a política de negócios manda. Ele escolhe a rota usando uma lista complexa de atributos. É um jogo de negócios e controle. Não é engenharia de tráfego. Ah, então a tal da regra de ouro que a fonte menciona é essa. O SPF pergunta qual o caminho mais rápido e o BGP pergunta qual o caminho permitido ou preferível de acordo com as minhas regras. É a melhor forma de internalizar diferença. O SPF é um engenheiro, BGP é um diplomata misturado com advogado corporativo. Ele opera com base na desconfiança mútua entre as redes. E falando em desconfiança, como que esse sistema todo se protege de erros catastróficos? A fonte dá um destaque para um atributo, o ASPF. Ele me parece crucial. Ele é a espinha dorsal da estabilidade da internet. O SPF é, de forma simples, a lista de todos os ASNs por onde uma rota já passou. Pensa nele como os carimbos no passaporte. Cada vez que uma rota cruza uma fronteira de um AS para outro, o novo AS adicione o próprio número na lista. E a principal função disso é evitar que o tráfego fique rodando em círculos para sempre. Exato. É o seu principal mecanismo de prevenção de loops. Se um roteador seu recebe um anúncio de rota de um vizinho e, ao olhar a lista de carimbos no ASPF, ele vê o próprio número lá, ele sabe na hora que essa rota saiu dele, deu uma volta no mundo e está tentando voltar. É um loop. Ele descarta a rota na hora. Simples assim. Protege de um colapso de tráfego em loop só, lendo uma lista de números e vendo se o seu próprio número está lá. Parece quase simples demais. Quais são as limitações disso? É a beleza do design. É um mecanismo incrivelmente simples e robusto. A limitação não está no mecanismo em si, mas no fato de que ele depende que todo mundo jogue limpo. Um erro de configuração num único AS, anunciando rotas que não deveria, pode criar buracos negros de tráfego ou redirecionar dados de uma parte inteira do planeta. O sistema funciona com base numa confiança frágil, sabe? Onde a reputação e os acordos são tão importantes quanto a tecnologia. A simplicidade é a força, mas a dependência do comportamento humano é a sua vulnerabilidade. Isso nos leva direto para alguns dos erros comuns que o material aponta. Vou até reformular como perguntas que alguém poderia ter. Por exemplo, já que o BGP é tão focado em política, se eu tiver 2 links de internet, ele vai automaticamente escolher o de melhor performance para mim? Essa é a armadilha clássica. A resposta é um sonoro não.
Ele vai escolher o caminho que a política padrão do seu provedor definir ou a política que for configurada. A performance é um dos últimos critérios de desempate se todos os outros atributos forem idênticos, o que é raro. É preciso manipular os atributos do BGP para forçar ele a usar o caminho que é considerado melhor, que pode ou não ser o mais rápido. Outra dúvida. Se OSPF para dentro e BGP é para fora, eu poderia simplesmente usar o OSPF para me conectar com o meu provedor? Seria mais simples, não? Seria mais simples e seria um desastre. Lembra, o OSPF assume confiança total e quer compartilhar o mapa inteiro. Seria basicamente convidar o seu provedor a conhecer toda a topologia da sua rede interna e vice-versa. As fronteiras entre sistemas autônomos diferentes são, por definição, domínio do BGP, que foi criado exatamente para não compartilhar esse tipo de informação detalhada e o parar com desconfiança. Certo. A última pegadinha, e essa é mais sutil, a fonte menciona o IBGP, que é usado dentro de uma rede. Se eu estou usando o IBGP internamente para distribuir as rotas que aprendi do mundo, isso significa que eu posso aposentar o meu OSPF? Ótima pergunta, porque ela mostra exatamente como eles interagem. E a resposta é não, eles são complementares. Pensa assim, o OSPF, o outro GP, é o responsável por construir as ruas, avenidas e túneis dentro da sua cidade. Ele garante que um roteador na ponta A saiba como chegar a um roteador na ponta Z. Depois que essa infraestrutura de transporte está pronta, o IBGP a utiliza. Ele é como os caminhões de carga que usam essas ruas para transportar as mercadorias que, nesse caso, são as milhares de rotas da internet. Sem as ruas construídas pelo SPF, os caminhões do IBGP não teriam por onde passar. Entendido. Então, para quem está ouvindo e pensando, tá, mas como isso se aplica a mim? O resumo seria: redes corporativas de médio a grande porte, para o roteamento interno, o padrão é o SPF. E para se conectar à internet, principalmente com mais de um provedor, aí é preciso ter o BGP para controlar o tráfego. Perfeitamente colocado. E para um escritório pequeno com um único link, nada disso é necessário. Uma simples rota padrão estática, que é basicamente uma placa dizendo para qualquer lugar que você não conheça, vá por aqui, resolve 99% dos casos. Não se deve usar um canhão para matar uma mosca. Resumindo toda essa nossa jornada, então, a gente começou querendo organizar a nossa própria cidade. E usamos o OSPF, o engenheiro de tráfego obcecado por performance e que confia em todo mundo. Mas, para se conectar a outras cidades, tivemos que chamar o BGP, o diplomata desconfiado que negocia acordos e se baseia em política e negócios, não só em velocidade. Exatamente. Um constrói um sistema viário local perfeito, otimizado. O outro negocia as rodovias interestaduais. E essa distinção, sabe, nos leva a uma reflexão final que vai até um pouco além do material que a gente recebeu. Se o protocolo que une a internet global, o BGP, não foi projetado para máxima eficiência técnica, mas sim para gerenciar relações comerciais e de desconfiança entre entidades distintas, o que isso realmente nos diz sobre a natureza da internet? Que ela não é aquela utopia técnica que a gente às vezes imagina. Talvez. Talvez ela seja menos uma rede unificada e mais uma federação de impérios econômicos e de interesses políticos que concordaram pragmaticamente em interconectar suas fronteiras sobre regras rígidas de benefício mútuo. A engenharia, no final das contas, foi construída para servir à política e ao comércio, e não o contrário. E talvez seja por isso que ela é tão resiliente e, ao mesmo tempo, tão frágil.